Oi, gente! Então, hoje a gente vai começar a fazer esse vestido lindo da Zara. É um vestido bem simples de fazer, mas a gente tem que fazer vários quadradinhos. Então, por isso, eu tô dividindo esse tutorial em 3 partes. E na primeira parte, a gente vai aprender a fazer esse quadradinho que compõe quase toda a peça. Então, já se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos passos desse vídeo e os próximos vídeos que eu vou trazer por aqui. E compartilhe esse vídeo com as amigas para chegar a mais pessoas e todo mundo ficar bem lindo com esse vestido. Então vamos lá começar o tutorial. Para esse tutorial eu vou usar a linha Charme da Círculo. Aqui a gente tem um restinho na cor porcelana. E esse aqui é a cor tabaco. Então, vamos começar. A gente também vai precisar de uma agulha 2 milímetros. A gente começa fazendo 4 correntinhas. E daí eu vou fechar com baixíssimo na primeira correntinha. Vai ficar esse pequeno buraquinho aqui no meio, que é onde a gente vai fazer o primeiro quadradinho. Então, a gente vai subir 3 correntinhas. E aí, dentro aqui desse pequeno buraquinho, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Faz uma correntinha e daí faz mais 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. Uma correntinha e a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha ali do início do trabalho. Vai ficar esse pequeno quadradinho aqui. Aí eu vou vir com a cor porcelana, eu vou fazer um nozinho como se eu fosse fazer correntinhas nela. Vou colocar dentro desse elinho aqui e vou puxar aqui a linha marrom. Vou deixar aqui de lado porque eu já vou escondendo ela. Aí, ó, a gente tá aqui, ó, antes dessas 3 aqui, desses 3 pontos altos, aqui a gente tem um espacinho de correntinha. Então, eu vou voltar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou subir 2 correntinhas. E nesse próximo espaço de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí eu vou no próximo espaço de ponto direto, depois dos próximos 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, eu já vou direto no próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. 3 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos. Vou direto no próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos.
duas correntinhas e 3 pontos altos. E mais 2 pontos altos. Porque aquelas correntinhas iniciais equivalem a um ponto alto. Então, a gente vai fechar com baixíssimo na terceira correntinha, que a gente fez 3 no início, né? E aí, a gente tem esse pequeno quadradinho. Bem, se você escondeu a sua linha até aqui em cima, deu bom. Mas eu, por exemplo, deixei aqui de lado, não tem problema nenhum. Eu vou voltar aqui no meio, ó, e vou puxar essa linha que tá aqui atrás pra cá pra cima, ó. Nem vai aparecer aqui. Então, eu vou deixando essa linha aqui, porcelana aqui, ao redor, pra eu ir escondendo conforme eu for fazendo. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse espaço. Vou subir duas correntinhas, aí vai ficar como se tivesse 3 correntinhas aqui. Daí eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Opa! Daqui a gente tá no meio do quadradinho, então vou já para esse espaço aqui do leque de 3, mais 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Nas quinas a gente sempre faz isso. Então, a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, agora a gente tá chegando no meio, onde a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos chegar aqui na quina e vamos fazer os 3 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos. Aí, cheguei aqui no meio, vou fazer 3 pontos altos. Vou aqui na terceira correntinha que eu fiz no início, vou fazer um ponto baixíssimo. Daí, agora a gente vai usar a linha porcelana, coloco aqui pra dentro desse alinho, puxo a linha marrom, pego a porcelana de volta, venho aqui nesse espacinho e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos aqui dentro. Aí, aqui já aumentou o quadradinho, né? Então, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. E quando chega na esquina, eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Aí é isso, ó. A gente sempre vai ter nessa carreira 2 lequinhos entre as esquinas. E a gente faz sempre nesses 2 lequinhos 3 pontos altos e na esquina 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Daí eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Terminei o quadradinho, fechei com baixíssimo aqui em cima e vou engatar a linha marrom que tá aqui atrás. Vou puxar aqui bem a linha porcelana e vou deixar aqui pra já ir escondendo. E daí eu vou vir aqui nesse mesmo espacinho e vou fazer um ponto baixo, subir 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui já vai aumentar o número de pontos até chegar na quina. Então, a gente já vai ter aqui, ó, 1, 2, 3 espaços, que a gente vai fazer 3
pontos altos. Então, a gente já vai no próximo espacinho e faz 3 pontos altos. Próximo espaço, mais 3 pontos altos. E na quina, a gente vai fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos. Daí, a gente vai voltar pro lado do quadrado. E é aquele mesmo esquema, a gente vai fazer 3 pontos altos em cada espacinho do lado do quadrado. E quando chegar na quina, a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Aqui eu fechei com baixíssimo, a gente vai fazer uma correntinha com o mesmo. E vamos arrematar o fio. Porque agora a gente vai pra última carreira, que vai ser em porcelana. Então, a gente vai vir com o fio que tá aqui atrás. Vou vir aqui em qualquer pontinho, que dê pra ficar escondidinho. Vou fazer uma correntinha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto aqui do lado. Cheguei na esquina, então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixos, uma correntinha e mais 2 pontos baixos. Aí, vou continuar fazendo ponto baixo do lado, em cada pontinho, e chegando na quina, a gente sempre faz 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos. Daí eu volto com o primeiro quadradinho finalizado. E esse é o primeiro tipo de quadradinho que a gente faz, que a gente precisa para esse vestido, porque ainda tem os quadradinhos da cintura. Então, gente, no próximo vídeo vocês vão aprender a fazer esses 3 retângulos que vão compor a cintura desse vestido. Então, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do que eu vou trazer por aqui, nem os próximos passos desse vestido. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo vídeo!